Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão, meu querido amigo, pessoa que visita aqui a nossa página, o nosso canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, isso é Maracanã. Não deixe de deixar aqui o seu like, fazer a sua inscrição, deixar os seus comentários. Eles são muito importantes para nós. Hoje a gente continua a nossa conversa sobre fruto do Espírito. E hoje eu vou trabalhar com vocês Filipenses capítulo 4, verso 2 ao verso 9, um texto belíssimo, um estudo maravilhoso, e diz assim o texto: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Até aí é o nosso texto, o texto da nossa meditação aqui sobre o fruto do Espírito. A cada semana eu preciso conversar com você, meu querido irmão, sobre o fruto do Espírito. A ideia do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito e obra da carne, eles militam, há uma guerra entre eles. Ou você alimenta o espírito, ou alimenta a carne, ou você alimenta a carne e alimenta o espírito. Não há como alimentar essas duas partes ao mesmo tempo. O fruto do espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas, contra essas coisas não existe lei. Não é possível, como eu já disse, alimentar simultaneamente a carne, as coisas ruins e as coisas boas que vêm do espírito. E a questão, quando a pessoa alimenta o espírito e o espírito tem uma passagem direta na sua vida, domínio sobre a sua vida, a tentação que essa pessoa passa a ser exposta é a tentação de se achar melhor do que as outras pessoas. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, e todo o seu contexto anterior e posterior, a ideia de Paulo é: busquem o Espírito, busquem a vida no Espírito, busquem as características que o Espírito Santo ele imprime na vida das pessoas, mas, por outro lado, cuidado para que você, a partir de então, não se sinta melhor e maior do que as outras pessoas. Lembrando também uma questão muito importante, que não são frutos, é fruto. Então, amor é uma parte do mesmo fruto, alegria é uma parte do mesmo fruto, paz é uma parte do mesmo fruto. Significa que eu posso ter apenas 3 dessas características? Não pode, porque senão seria um fruto deficiente, um fruto deficitário, faltando uma parte. É fruto do Espírito. Na semana passada, existe um sermão, inclusive, aqui no nosso canal, sobre amor. Então, o amor foi a primeira parte do fruto que nós estudamos. Eu trabalhei com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e a ideia foi muito clara. A ideia é: esse amor de 1 Coríntios 13, primeiro, ele é baseado no amor supremo, que é o amor ágape, o amor de Jesus por nós. É o maior que pode existir. Esse é o amor principal, primordial, primeiro, a matriz, a razão, o início de todas as coisas. Ele é o amor que nós temos como o ideal, mas também não apenas como o ideal, mas como o alvo, como o nosso objetivo. Esse amor é um amor sentimento, também um amor razão, e ele é um amor maduro, ele é um amor da maturidade. Não é a paixão do adolescente ou a paixão como um sentimento mundano. Nós trabalhamos aqui com amor, no amor maduro, porque a gente, a partir do momento que o Espírito trabalha na vida da pessoa, nós deixamos de ser criança, deixamos de ser menino e passamos a agir como homem. Esse é o amor, de fato é o amor.
Hoje eu vou trabalhar com vocês mais uma parte do fruto, que é a paz. Pastor, a segunda é a alegria, sim. Não há ali necessariamente uma ordem, aliás. Creio que o amor ele vem em primeiro lugar, porque o amor ele significa todas as outras partes. A partir desse momento, nós podemos trabalhar com todas as outras sobre a ótica do amor. Aqui, então, hoje eu começo a trabalhar nessa segunda parte do fruto, trabalharei com vocês sobre ou em relação à paz. Paz como uma parte do fruto do amor. O dicionário ele define paz como uma relação tranquila entre cidadãos, uma ausência de problemas, uma ausência de violência. Claro, não vou discutir aqui na língua portuguesa com o dicionário, tá bom? Só que nós acreditamos tranquilamente que a paz que é proposta no fruto do Espírito, o Espírito Santo transmitindo essa paz em nós e por meio de nós, ela vai muito mais do que apenas uma ausência de violência, porque ela tem muito mais relação com algo externo, ou com ausência de problemas, ou com uma relação tranquila entre as pessoas. Nós estamos trabalhando naquilo que é externo. Enquanto o fruto do Espírito trabalha uma paz que é interna, que está na essência do crente, na essência do cristão. É interessante, meu querido irmão, que algumas línguas, elas trabalham com a paz na ideia de não se preocupar com nada ou estar livre dos problemas. Também faz sentido, mas ainda não é a paz, essa paz que nós entendemos, que nós cantamos, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, realmente não é essa paz. Estar livre dos problemas não é apenas essa paz que Cristo conquistou na cruz e por meio do Espírito Santo nós a recebemos. Não é, porque a paz do Espírito, como fruto do Espírito, ela é uma paz que ela independe das circunstâncias. Você vai encontrar aí dezenas de cristãos perseguidos no mundo que vivem em paz, que estão em paz, que transmitem paz, que vivem a paz mesmo não estando livres dos problemas. Então, faz sentido sim, mas ainda não é a paz que de fato nós precisamos ou entendemos. Agora sim, a palavra grega lá do Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, ele vai dizer o seguinte, olha, perceba que a ideia do texto lá no original, do texto em que a Bíblia foi escrita, esse texto trabalha com alguém que está livre da ansiedade. Perceba que já é algo interno. É alguém que está livre de uma perturbação interior. É uma calma interior, é por dentro, é na essência. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa é a ideia do texto bíblico. A paz existe não é se a minha conta bancária estiver com muito dinheiro. Não é apenas nesse momento. É uma paz que vem de dentro. Sendo assim, meus irmãos, nós conhecemos pessoas que são riquíssimas e que não vivem em paz. Conhecemos pessoas que vivem com uma certa escassez e vivem em paz, e vivem tranquilamente, vivem sossegadamente. Porque o texto bíblico ele vai pensar conosco nessa paz que ela é interior, que ela é uma paz que vai nos oferecer um livramento das perturbações interiores, Bom, então entendemos aquilo que é paz. É provável que o mundo nunca tenha conhecido a paz. A paz, quem conhece, é aquele que segue a Cristo como Salvador. Afinal, o próprio Cristo ele nos garantiu que a paz dele ele nos daria. O mundo não conhece. Existe uma expressão muito famosa na história, conhecida como Pax Romana. A Pax Romana, ou seja, a paz romana. A paz romana é um período de aproximadamente o ano 30 a.C. até o ano 180 depois de Cristo, é mais ou menos dentro desse período. E que vai dizer o seguinte, olha, foi o período em que o mundo viveu a maior temporada de paz. Guerras civis, guerras de país contra país, rebeliões. O mundo não experimentou isso durante esse tempo. Meu querido irmão, essa paz, você percebe o quanto ela é relativa? Porque quando Jesus veio ao mundo, estava sob a paz romana. E você acha que Cristo teve paz? Não, Cristo foi condenado à morte. Você imagina que no ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída por Roma no meio do período da paz romana. A paz romana é um período para os povos dominados, é um período de muita dificuldade.
é um período de mendicância, de violência sexual, de morte, de tantos problemas. Então o mundo não conhece paz. Até aquilo que o mundo chama de paz, ele não é paz. Hoje temos paz? Sim, aparentemente sim. Será? Será que o Brasil vive em paz? Será que essa polarização, os inimigos virtuais, será que há paz? E na questão mais física ou palpável, nós podemos sair de casa com tranquilidade, entendendo que nós vamos voltar, que nós não perderemos a vida numa violência urbana? Não, há também tantas violências e tantas guerras no nosso mundo. A Síria é um grande exemplo disso. A Síria tem quase 10 anos que está em guerra civil. Você tem aí diante dos seus olhos duas fotos, a Síria antes da guerra e a Síria agora no decorrer da guerra. É um país que tem vivido a ausência dessa paz que o mundo conhece. Lembrando a você, um cristão que mora na Síria, ele está em paz. Um cristão que sai de casa para trabalhar, ele sai em paz. Porque a palavrinha paz, aqui em Gálatas capítulo 5, verso 22, é uma paz interna. É uma convicção interna daquilo que Deus, daquilo que Jesus Cristo garante para cada um de nós, está conosco até o final, até a consumação do século. Essa é exatamente a ideia que nós pensamos. Bom, se o que Paulo propõe é uma paz que está dentro do cristão e que ela é promovida pelo Espírito, e somente por ele, não pela carne, não por aquilo que nós queremos, não pelas nossas convicções, mas por aquilo que está dentro de nós e parte de dentro de nós para o mundo. Se eu penso assim, essa paz excede todo entendimento. É uma paz que está além de toda razão. Glória a Deus, meu querido irmão. Você consegue imaginar que não há nenhum livro de filosofia, de sociologia, de língua portuguesa, um livro de poesia, que não existe um livro de qualquer livro de religião, nem mesmo da teologia cristã, que possa definir o que é paz. Porque a paz que Cristo coloca no coração dos seus filhos, dos seus crentes, daqueles que seguem a Cristo, entenderam a cruz de Cristo, é uma paz que vai além de todo o entendimento, é além de toda razão. Que maravilha! Essa é a paz que nós devemos buscar. Pastor, eu não consigo viver essa paz. Meu irmão, ou você alimenta o espírito ou você alimenta a carne. Alimente o espírito, que a cada dia o Espírito Santo vai promovendo essa paz no seu coração, na sua vida, e ela é além, acima de qualquer entendimento de qualquer palavra. Eu quero conversar com você hoje sobre as consequências dessa paz. Hoje eu quero conversar com você, meu querido irmão, sobre quais são as consequências dessa paz na vida do cristão, na vida daquele que alimenta o Espírito Santo, que alimenta e que dá nutriente para que esse fruto possa ser desenvolvido. A primeira consequência é um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança, um idoso, porque a gente não pode pensar que maturidade cristã ela é adequada ao período cronológico da vida da pessoa. Nós não podemos entender. Existem adolescentes que espiritualmente já são maduros. Você conhece adolescentes que leem a Bíblia, que estudam e que alcançam a maturidade muito cedo. Você conhece irmãos idosos que até hoje não alcançaram a maturidade cristã, que não deram ao Espírito Santo a liberdade, que não deram a esse fruto do Espírito os nutrientes para que ele se desenvolvesse na vida. E você vai encontrar adolescentes que vivem em paz. Como professor de língua portuguesa de vários e vários alunos, eu conheço meninos, adolescentes que têm paz, que são maduros, que são conscientes da sua vida cristã, enquanto conheço homens e mulheres adultos e adultas que não são maduros, que não têm paz, que vivem em guerra com o pastor, vivem em guerra com a igreja, vivem em guerra com tudo, ou com quase todos, ou se não com quase todos, com uma certa frequência. Quando nós trabalhamos com essa paz, a gente pensa que é uma paz, meu querido irmão, que ela faz com que a gente viva em paz. Mas não só viver em paz, meu irmão. Faz com que a gente promova a paz. Que a gente promova a paz. Eu tenho falado isso tanto, meus irmãos. Tenho falado isso tanto nas últimas semanas, nos últimos meses.
A Bíblia fala em Timóteo que a gente precisa pensar quando escolhe um pastor, ou mesmo uma igreja, para que você tenha um pastor para pastorear a sua vida, para cuidar de você. Você deve. Tem várias características um pastor, mas uma delas que fica ali entre características tão importantes, entre predicativos, entre adjetivos tão importantes do pastor, o pastor não pode ser briguento. Não pode gostar de briga. Muito pelo contrário, o pastor deve ser cordato. Ele deve ser cordial. O pastor deve ser aquele que une as pessoas, que une a direita com a esquerda, que une os adeptos de uma linha de pensamento aos adeptos de outra linha de pensamento. Esse é o pastor. O pastor deve ser cordial, ele deve abraçar, ele deve ser aquele que promove a paz. E assim os crentes devem perceber a partir da vida do pastor, mas muito mais do que na vida do pastor, do que exatamente no fruto do Espírito na sua vida, que ele deve não apenas viver em paz, mas que ele deve também promover a paz. Então, promoção da paz. É um adolescente que no grupo de amigos ele promove a paz. Que tem duas meninas que estão ali, como diríamos aqui em Goiás, riliando uma com a outra. E a adolescente, crente, madura, que busca o fruto do Espírito, é aquela que não leva fofoca de uma para outra. Muito pelo contrário, é aquela que vai conciliar. É aquele homem que está no trabalho, que às vezes escuta uma conversa torta sobre alguém, e ele não leva aquela conversa para o outro. Não, ele sabe, olha, essa conversa vai causar facção, vai causar guerra, vai causar divisão. E se eu causar divisão, eu vou alimentar a obra da carne na minha vida e não o fruto do Espírito. A paz, ela não basta apenas viver a paz, você precisa promover a paz. Você tem aqui no texto de Filipenses, capítulo 4, verso 1, tem duas mulheres. É a Evódia e a Sintique. Elas não estão sequer vivendo em paz. Quem são essas duas? Pouco se sabe, a gente não tem referência a ela, uma referência abundante a essas duas mulheres na Bíblia. Li que elas poderiam ser diaconisas da igreja, li que elas poderiam ocupar um lugar de liderança na igreja. Há pessoas que defendem, inclusive, que elas eram as pastoras da igreja. Aí tem a divisão. Olha aí, perceba aí, pastor, existem mulheres pastoreando lá no Novo Testamento. Aí vem o outro que não gosta dessa perspectiva. Mas olha para você ver como é que não é bom, elas estão brigando. Bom, não vou entrar nesse mérito. O que nós sabemos aqui é que tem duas figuras importantes, porque elas são lembradas pelo apóstolo Paulo, nominalmente, em uma carta. Lembrando também, meu querido irmão, que as cartas elas eram muito difíceis de serem escritas. Então, o escritor aqui, é provável que Paulo não escrevesse a carta, ele ditasse essa carta para alguém. Sendo assim, meus irmãos, a carta precisava ser pequena. Se Paulo ele chega a nominar essas duas, a dizer o nome delas, que eram pessoas muito importantes, e Paulo diz assim, olha, eu rogo a vocês que vocês vivam em harmonia, que vocês vivam em paz. O cristão tem que viver em paz, a igreja tem que viver em paz, os crentes, onde os crentes estiverem, eles devem viver em paz. Se você é um crente, mas você é aquele no seu prédio que mais briga na reunião lá do condomínio, se você mora no condomínio, você tem inimizade com seus vizinhos, se você na escola é aquele que é o que se levanta para todas as brigas, é aquele que briga com a diretora, que briga com a coordenadora, se você é no seu trabalho visto, olha, não fala porque o fulano é muito brigão, isso não é fruto do Espírito, irmão, não é fruto do Espírito na vida do crente, não é. Não é. É importante sim escolhermos algumas lutas, é importante, mas como eu tenho mostrado isso para vocês durante esse último ano, para o cristão, a briga não é o que vale. Mesmo que em alguns momentos alguma luta seja importante, a luta é importante para a promoção da paz, não a luta pela luta. Evódia e Sintique, elas estavam brigando. E Paulo, ele vai convocar aqui alguns amigos para que ajudassem a promover a paz. Paulo fala no capítulo 4, aqui no verso 3, né? Sim, e peço a você. Há algumas versões que dizem assim, e peço a ti. O Russell Shedd, na Bíblia Vida Nova, né? Uma Bíblia antiga, que tem uns comentários muito, muito precisos e profundos do Russell Shedd, do amado irmão que já mora com Cristo Jesus na glória,
ele vai dizer que esse a ti ou esse a você no grego, ele pode até ser um nome. Lá no grego, ele poderia ser um nome. Pode ser, pode até ser que seja um nome, eu até acredito nisso. Que esse a ti não é um pronome que não define exatamente quem é essa pessoa. Paulo está falando a uma pessoa específica. E Paulo está dizendo para essa pessoa, promova a paz entre as duas irmãs, conversa com as duas, senta com as duas, elas são tão importantes para mim. Evódia, Sintique, o Clemente, que também sabemos pouco sobre a vida do Clemente, talvez um bispo de Roma. Só sei que todas essas pessoas estão com os nomes escritos no livro da vida. Olha, promova a paz. Faça alguma coisa para promover a paz na vida dessas pessoas. Queridos irmãos, como tenho me preocupado nos últimos meses, nos últimos anos no Brasil, vendo cristãos que promovem pouco a paz, vendo cristãos envolvidos em todo tipo de briga, de confusão, brigas em redes sociais. Como tenho ouvido, como tenho lido, como tenho visto isso acontecer. E fui atrás, falei, gente, será que na história temos cristãos que promoveram a paz? Achei um nome muito importante. Eleanor Roosevelt. Ela é de 1884 a 1962. Ela é a única mulher que participou da elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que maravilha! Em um momento da declaração, primeiro eles dizem o seguinte, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. No artigo 25, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda instrução, todo ensino, tudo aquilo que a gente passa para as pessoas deve ser em prol da manutenção da paz, da tolerância, da compreensão entre as nações, entre os grupos raciais, entre os grupos religiosos. Imagina se nós ouvíssemos boa parte daquilo que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquilo que ela nos ensina, uma cristã, uma mulher cristã, uma democrata cristã. Essa é uma mulher que ajudou na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na promoção da paz. Fruto do Espírito na vida dessa irmã, dessa pessoa. Fruto do Espírito na vida daquele que trabalha para promover a paz, meus irmãos. Paz. As redes sociais são lugares ao mesmo tempo perigosos, mas ao mesmo tempo lugares que nos oportunizam o voltar atrás. Gosto muito. Quantas dezenas de vezes eu já peguei um WhatsApp ou uma rede social, começo a escrever alguma coisa que não era para promover a paz, era para brigar com alguém, era para falar, para às vezes até impor o meu ponto de vista sobre alguém. E no meio do caminho, acho que com a calma, com o tempo, com os minutos, nós vamos entendendo. E eu apago aquela mensagem. Sabe, meu querido irmão, o cristão, ele não apenas precisa viver em paz, como ele também precisa viver em paz. Ele precisa viver em paz e também precisa promover a paz. Viver em paz e promover a paz. A segunda consequência dessa paz na vida do cristão é que ele precisa viver em paz, mas só vive em paz aquele que entrega as suas aflições a Deus. Eu creio que não há outra possibilidade, irmão. Não é possível acalmar um coração aflito. Não é possível que um coração cheio de aflições ele fique calmo. E a ideia inicial da paz como fruto do Espírito, essa ideia inicial ela trabalha exatamente nessa perspectiva de algo interno. São as minhas aflições que foram jogadas longe. É a ideia de coloque toda a sua ansiedade dentro de mim, lance ou traga para mim toda a ansiedade, tudo que é para que Cristo possa cuidar de você. Essa é a ideia. A ideia é essa. Estar livre da ansiedade, livre de perturbação. E é fácil viver isso nos nossos dias, meus irmãos. Como é difícil viver essa questão nos nossos dias. Como é difícil viver isso nos dias em que nós passamos. Vou conversar com você. Vamos lá. Você tem ideia de quantas mil pessoas... Aqui eu fiz uma média... Primeiro, eu pesquisei em sites sérios. Se você quiser depois, coloque seu comentário aí. Eu passo para você a fonte. Não é em grupo de WhatsApp, grupo de esquerda, grupo de direita, grupo não sei... Não. Grupos em sites de pesquisa, em sites sérios.
E ele vai me dizer o seguinte, olha, fazendo uma média, às vezes eu peguei 10 mesmo, dividi, multipliquei por 12, para que todas as estatísticas que eu pudesse passar para vocês, elas contemplassem o ano. Você acha, meu irmão, que o trânsito no Brasil mata muita gente? Claro que mata, pastor, é claro. Eu já conheço uma pessoa que faleceu, um filho, um irmão, um amigo, alguém da igreja, uma pessoa que eu gosto, que eu gostava. Então, no Brasil morrem 35 mil pessoas por acidente de trânsito. É mais ou menos isso que morreu em 2020. 35 mil pessoas. Eu olho para o outro lado. Em 2018, aqui eu estou trabalhando com as estatísticas de homens e mulheres e basicamente todos os tipos, e isso é feito também com estimativa, que morreram de câncer no Brasil, irmãos. No ano, 224 mil pessoas. Pastor, mas é verdade. E a gente fica aí doído, né? Sofrido com essas estatísticas. Pessoas que nós amamos e vimos morrer, gente que foi morrendo. Quando a gente fala da Covid, muita gente fala, mas isso morre muito pouco. A Covid, ela em um ano, né, que é uma estimativa, ela ceifará no Brasil 252 mil pessoas. Mais do que o câncer, basicamente o mesmo tanto que o câncer e que o acidente de trânsito ao mesmo tempo. Por que eu chego a essa conclusão? O que eu quero chegar com você? Que quando eu olho para essas questões, e são questões sérias, a gente não pode menosprezar essas questões. Quando eu olho para todos esses lados, meus irmãos, me vem à mente o Salmo quando diz, olha, mesmo que 1000 caiam ao meu lado, à minha esquerda, e 10 mil à minha direita, olha, nós não seremos atingidos. Nós não vamos ser atingidos. Eu preciso, sabe fazer o quê? Mesmo no meio de toda dificuldade. Irmãos, não é negar o luto, não é negar a dor, não é negar a dificuldade que as pessoas estão enfrentando. Eu tenho certeza que Jesus estivesse andando por esse mundo, ele estaria sofrendo, né? Porque Jesus tinha empatia pelas pessoas. Jesus estaria curando tantas pessoas, Jesus estaria andando com essas pessoas, porque Jesus teria empatia, não negaria, não. Jesus faria o que é certo, ok? Quando eu trabalho na perspectiva de todas as lutas, de todas as dificuldades que estão ao meu redor, a minha tendência é sucumbir nas aflições. Não é negar o luto, não é deixar de chorar, não é deixar de se preocupar, não é deixar de se cuidar, mas meus queridos irmãos, fazer aquilo que Paulo fala. E qual que é a receita para nesse mundo tão difícil a gente deixar que a ansiedade e a aflição saia do nosso coração para que a paz entre? Alegria. Paulo diz, olha, alegrem-se sempre no Senhor. Paulo está em profundo sofrimento aqui, meu irmão. Paulo está numa vida boa aqui não. Paulo está vivendo dias muito difíceis aqui. Alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Segundo, seja amável. Seja amável porque Deus está perto. Porque o Senhor está perto, Deus está perto. Fiquei pensando, gente, o que tem a ver ser amável com Deus estar perto? Acho que Deus está perto para auxiliar você a ser amável em dias de crise. E ao mesmo tempo, Deus está perto e Ele está acompanhando você no seu, desculpa aqui, mas no seu enjoo, nas suas faltas de educação, na sua falta de educação com as pessoas, na sua falta de amabilidade, que também é fruto do Espírito. E por fim ele diz, olha, alegrem-se, sejam amáveis, não andem ansiosos. Não andem ansiosos, muito pelo contrário. Coloquem tudo em oração, em súplica, em ações de graças e em pedidos. Coloquem tudo isso em oração, em ação de graças, em súplica e em pedidos. E aí, meu irmão, é exatamente que você viverá a paz de Deus que excede todo entendimento. Alegria, amabilidade, não estar ansioso e oração. Você vai viver a paz de Deus que mora em você e está acima de toda o conhecimento e todos os livros e toda a literatura. E a terceira e última consequência olha, você deve, primeiramente, viver em paz e promover a paz. Você deve viver em paz, entregando as suas aflições a Deus. E terceiro, você deve viver em paz, e não apenas viver em paz, mas viver como quem está em paz. São coisas diferentes, meu irmão. Você vive em paz, mas às vezes não vive como se estivesse em paz. E aí você acaba não testemunhando a paz que você vive. Então não adianta apenas viver em paz, mas você tem que viver como quem está em paz. A gente tem uma
uma citação do... Dizem que é o seguinte, lá no passado existia uma festa que era uma festa só para mulheres. E tinha uma das mulheres do César, de um César, do Júlio César especialmente, né? Inclusive tá aí o nome dele, que ela estava participando dessa festa só com mulheres. Ela tinha um homem que era muito apaixonado nela. E esse homem, então, ele se veste, se fantasia para que ele pudesse ficar perto da mulher e, ficando perto dela, quem sabe pudesse ter alguma coisa com ela. A farsa foi descoberta e o problema foi levado para o César. E o César, mesmo assim, ele se divorciou da mulher. E perguntaram para o César, né, para o Júlio César, por que que de fato você fez isso? Por que que você fez esse tipo de coisa? Por que que você se divorciou da mulher? Então ele respondeu da seguinte maneira: a mulher do César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Difícil, né, irmão? Que decisão complicada desse homem importante. Parece-nos equivocada, afinal de contas, alguém foi punido sem ter praticado mal algum, mas pensando apenas na frase, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não basta, meu querido irmão, viver em paz, tem que parecer que está em paz. Tem que parecer que está em paz. Afinal de contas, aquela pessoa que vive em paz, a pessoa que vai viver totalmente em paz na vida dela, tem todas as características aqui dos versos 8 dos versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que for. Olha, quem está em paz, essa paz que excede todo entendimento, tudo que for verdadeiro, mentira não entra. Fake news não entra. Tudo que for nobre. Os fake news hoje eu tenho visto crentes escreverem assim: olha, não sei se é verdade, mas vou passar. Irmão, você não sabe se é verdade e vai passar? Isso é mentira, isso é fofoca. Tudo que for nobre, tudo que for certo. O que é certo para a ideologia de um lado, para a ideologia do outro, para o político A, para o político B. O que é certo para mim, para o meu filho, o que é certo para mim, é certo para o outro pastor, é certo para os crentes da igreja. O que é errado para todos. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, não adianta ser honesto, tem que parecer honesto. Tem que ter fama de honesto, tem que ter fama de coisa boa. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, coloquem em prática. Então, tudo o que vocês sabem, na prática. Ou seja, não basta viver em paz, tem que praticar aquilo que vocês estão vivendo, aquilo que vocês têm dentro do coração de vocês. E como é que Paulo termina, então, essa sessão de Filipenses? E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz dará mais paz a quem vive em paz e quem vive como se tivesse paz. E o Deus da paz estará com você. Que maravilha! Que coisa maravilhosa, irmãos. Não adianta para mim apenas viver em paz, mas eu preciso colocar tudo em prática. Tudo que eu aprendi, tudo que eu recebi, tudo que eu ouvi, eu devo colocar em prática. E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com quem vive em paz. Interessante. O Deus da paz dará mais paz a quem está em paz. Quem está em paz vai jogar as suas aflições para fora. Quem está em paz vai promover a paz. Quem está em paz vai testemunhar na prática a paz e vai receber mais paz para que esse ciclo continue abençoando e formando nele e dando a essa fruta nutriente para que ela cresça cada dia mais e mais. Estar livre de toda ansiedade da perturbação interior. Isso é paz. Viver em paz. Promovendo a paz, jogando as ansiedades para fora com amabilidade, com alegria e com oração, e testemunhando a paz. Assim, o Deus da paz estará com cada um de nós. Isso é fruto do Espírito. Meu querido irmão, convido você a crescer nesse fruto. Convido você a cada manhã a nutrir essa parte do fruto. Convido você, irmão, a juntamente comigo a nutrir. Como é que eu vou nutrir? Eu vou nutrir isso, por exemplo, não entrando em brigas na internet. Como eu vou nutrir isso?
evitando discussões que sejam inúteis. Como é que eu vou nutrir? Jamais apoiando alguém que não promove a paz. São formas de nutrir esse fruto a fim de que ele cresça, cresça, e a cada dia que esse fruto cresce, a obra da carne é extinta, ela é esmagada, até que não sobre mais nada dela dentro de nós. Esse é o meu desejo, e contra essas coisas não existe lei. Deus abençoe, querido irmão. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por essa palavra de incentivo, de alegria, de paz especialmente, de exortação no sentido de fazer-nos crescer, melhorar, sermos cada dia melhor. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo. Oramos pelo irmão que está me assistindo, ouvindo. Obrigado, meu Deus. Oramos ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa crescer em nós, que o Senhor possa jamais ser diminuído em nós, mas em nós que diminuam as obras da carne e que cresça em nós o fruto do Espírito. Abençoa, meu Deus, cada irmão que está com dificuldade na sua casa, na família, nas finanças, no emprego, que tem um desafio, que tem uma solicitação, um desejo, está colocando aí diante do Senhor. Irmãos também que estão agradecendo ao Senhor, meu Pai, pela vida, por tudo que tem acontecido às vezes na vida dele nesses dias, vitórias que não eram esperadas por ele, o Senhor tem concedido. Então, entrego ao Senhor tanto os irmãos que têm súplicas, quanto aqueles que têm ações de graça. Deus amado, essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém.